Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas. Aí ele diz, as raposinhas que fazem mal às minhas. A gente para por aqui. Você vai ter que identificar, você vai ter que reconhecer, detectar e desmascarar o que vai vir diante de você. Nem todo conselho espiritual, minha irmã, meu irmão, é direção de Deus. Para você e para mim. Deus pode usar pessoas, sim, Ele pode. Mas se Deus já falou claramente com você, você não pode trocar a voz de Deus por outra voz. Mesmo que pareça muito espiritual, mesmo que venha até com uma palavra. Abra sua Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui, porque essa história é muito extensa. Depois você lê, você medita, é muito forte. Aqui fala do profeta novo e do profeta velho. Versículo 7. 1 Reis 13, 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Olha, ele foi naquele lugar ali, ele recebeu uma ordem de Deus e foi naquele lugar ali, né, para poder falar contra aquele altar, né, estava cheio de idolatria ali, e ele foi ali para profetizar contra aquele lugar, né, e aconteceu que esse homem, Jeroboão, ele tentou prender ele, mas aconteceu uma coisa com a mão dele, e onde esse profeta restituiu a mão dele, foi usado por Deus e restituiu. Então, tipo assim, tudo que Deus mandou ele fazer, ele estava fazendo. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor. Olha, Deus deu uma ordem para ele, para que ele não comesse, para que ele não bebesse, para que ele não voltasse para o mesmo lugar. Deus deu uma ordem. Aí olha o que aconteceu. E aí ele fazendo isso, ele foi por outro caminho, né? Versículo 11. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos, abardai-me o jumento, e abardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho e disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? Olha. E ele disse, sou eu. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho que foste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. Mas ele estava mentindo, irmãos. Olha, Deus deu uma ordem para esse profeta. Mas veio ao caminho dele um igual a ele. Então você tem que detectar, desmascarar, lembra? Apanhar minhas raposas. Mas ele fala assim, ó, as raposinhas que fazem mal. Então esse homem, em vez de ele ser bênção na vida desse profeta, ele foi uma maldição. Porque ele acabou morrendo. No 24 você vê que está escrito assim, ó, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Aqui foi um aviso de Deus, o juízo para ele. O leão matou, mas não comeu. O leão, ele podia ter comido quem? O jumento. Uma presa ali para ele. Não, ele ficou ali quietinho ali. Porque aquilo ali foi Deus que mandou aquela situação. Porque ele obedeceu, mas ele obedeceu em parte. Então, vigia. Toma cuidado com as pessoas que você vem ouvir. Porque se Deus falou claramente com você, ele vai ter um compromisso com essa palavra e quer que você também tenha um compromisso com o que ele falou através da palavra dele, a direção que ele deu. Ele tinha que ir lá, profetizar contra aquele altar lá,
fazer o que Deus tinha mandado ele fazer e obedecer. Deus falou, faz, minha irmã, meu irmão. Você que tá ouvindo essa palavra, essa direção de Deus. Amém? Deus, ele pode dar uma orientação específica, pode. Ele pode, né, dar uma orientação específica para as pessoas diferentes. Tá entendendo? Um conselho, uma instrução, ele pode dar. Ele é Deus. Mas se ele falar não, é não. Amém? Então guarda essa palavra, essa direção de Deus no teu coração. Não negocie. Amém? Se Deus falou, fica com o que Deus falou. Amém? Em nome de Jesus. Aqui eles estavam praticamente no mesmo nível. Mas ele estava caído, porque aqui está dizendo que ele estava em Betel, esse profeta. Ele estava lá. Onde que estava vendo idolatria, estava vendo tudo de errado. E ele foi dar ouvidos, olha. Amém? Guarda essa palavra dentro do teu coração. E Deus te abençoe.